Nome de Jesus Cristo, o profeta de Deus pregando a mensagem da idade de Jesus Cristo, ele diz: Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele virá a segunda vez para receber a sua igreja. Ele virá a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades, três, mas tudo em um único Cristo. Não há três pessoas na Trindade. Deus é um. Deus, ele é uma trindade de manifestações, mas não de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa, e esta pessoa é Senhor Jesus Cristo. Não há três deuses. Essa ideia de três pessoas na Santíssima Trindade é um dogma católico romano, e todas as denominações recebem esse dogma. Isto é anticristo. Isto é antipalavra, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele sendo o Filho de Deus, na mesma maneira ele é o verdadeiro Deus. São manifestações do mesmo Deus. Mas tudo é um único Cristo. E lembre-se, se a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Agora, porém, na sua primeira vinda nós falaremos um pouquinho, e depois a respeito dele estar aqui, depois sobre a sua segunda vinda, sobre a sua terceira vez, se o Senhor permitir. Agora, naqueles dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. São Lucas capítulo 2, está isso registrado. E isso foi feito somente com um propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, para você apenas dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo e você verá as velhas rodas da profecia se engrenarem, correrem bem rapidamente na cena, se desenvolverão simplesmente como a apresentação de um filme. É só nós dar um tempo a Deus, esperar em Deus, que Deus nos dará a resposta daquilo que nós necessitamos. Como o salmista Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é necessário paciência para que depois de nós termos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Deus, o que ele era quando ele estava no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era, apenas como este espaço aqui. Então ele se concentrou no Logos, e depois veio do Logos, descendo para o interior de Cristo. É Deus simplesmente descendo deste modo para a terra. Então voltando diretamente para Deus novamente. Não vê vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, desenrolando-se juntamente, descendo para dentro do Logos, daí para o interior do homem. Então, retornando diretamente
de novo para um propósito, para redimir este homem que havia caído. Agora, é para isso que ele veio, para ser o redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um parente redentor. Ele tinha que se tornar nosso parente. Tinha que ser o nosso parente. Então Deus se fez carne. A Bíblia, a palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia, a palavra de Deus, continua dizendo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Porque se eles a conhecessem, diz a palavra de Deus, que eles nunca crucificariam o Senhor da glória. Então, a Bíblia dá testemunho que Jesus Cristo foi totalmente Deus. Porque a palavra de Deus continua dizendo que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Deus no princípio se fez o seu primeiro homem. E fez do Espírito. E o Espírito é a parte invisível do homem. Deus fez o homem à sua própria imagem. Vocês estão entendendo? Muito bem, Deus fez o homem à sua própria imagem. E Deus é Espírito, a Bíblia diz. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre a criação. Exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação. Ele guiava os animais. O homem no seu estado original. Ele tinha total domínio da natureza. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia ter lhe dado mãos como de macaco, ele poderia lhe ter dado pés como de urso, seja o que for que ele fez. Ele simplesmente o juntou e fez um homem. Porém, neste homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem, e ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Porque o que faz a diferença entre o ser humano e os animais irracionais só é a alma. Porque os animais não têm alma. Só os seres humanos têm a alma. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que foi incrédulo, a palavra de Deus morrerá. Não podemos ser incrédulos ao que diz a palavra de Deus. Então esse homem aqui, isso é o que eu acho, que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Porque para esta era, Deus tem prometido revelar a sua palavra para nós. Horas tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. E por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés parecem como os de urso, e as suas mãos se parecem como as de um chimpanzé e um macaco e assim por diante. Eles procuram dizer que a sua origem veio disto. Isso não tem nada a ver com isto. Isso são conjecturas do homem. Isto é o corpo de carne do qual ele simplesmente está morando. Como uma casa. O nosso corpo é comparado como uma casa, um tabernáculo. Isto vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal. Ele veio de Deus
isto é a imagem de Deus. Deus é Espírito. São João, capítulo 4, 24, está escrito: Deus é Espírito. Importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Esta é a palavra de Deus. Este homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Seu relacionamento com Deus, sua comunhão com Deus foi cortada ali por causa do pecado, da incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva. Ele disse quanto mais brilhante seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Então, esta é a forma. E hoje, os homens estão querendo arrazoar a palavra de Deus através dos seus intelectos e estão cada vez mais se distanciando de Deus por causa das suas razões, dos seus raciocínios humanos. A palavra de Deus não pode ser arrazoada através da nossa mente carnal. A palavra de Deus necessita da revelação do Espírito Santo de Deus. Basta cada pessoa se entregar a Deus com o coração, crendo na palavra e esperando em Deus, buscando a Deus em oração, e Deus lhe dará a revelação do que diz respeito à palavra de Deus. Não necessita entrar em um seminário para estudar teologia, se necessita do batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo nunca mandou seus discípulos para ir para o seminário aprender a pregar, aprender teologia. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, aos apóstolos: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Este é o propósito de Deus para cada pregador, que foram chamados por Deus, ordenados por Deus, é ser revestido do poder do Espírito Santo. Esta é a verdade. A diferença entre a razão e a palavra de Deus. Qual é a diferença? A palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Deus não trabalha, não opera o seu plano através da lógica. Isso é certo. Nossa mente não é capaz de entender, compreender o plano de Deus através da razão, através da lógica. Veja você, não é suficiente boa e nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. Você não pode arrazoá-la. Você tem que crer nela, crer na palavra. A palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe, Adão e Eva, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá no jardim, procurando por seu filho perdido. Porque, na verdade, nenhum homem busca a Deus em relação à sua salvação. Nenhum homem escolhe Deus. Foi Deus que escolheu o homem. Foi Deus que buscou o homem, foi atrás do homem perdido. Agora o homem foi feito com seu livre-arbítrio, direito de escolha. Então é necessário que Deus busca o homem caído, levanta o homem caído, busque o homem perdido. Então é a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo, seria descer e redimi-lo, ele próprio, não outro, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo,
Isso não estaria certo, porém a única maneira pela qual Deus poderia redimir o homem seria Ele mesmo descer para redimi-lo. Esta é a verdade. Agora, olhe, eu quero que vocês observem algo. Então, quando isto, a única maneira pela qual o próprio Deus poderia redimir esse homem era descer e tomar o seu lugar. E essa foi uma lei que foi dada por Moisés, de redenção. Que isso tinha que ser feito através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno. Um homem que valesse o preço. Um homem que primeiramente fosse digno e o único digno de derramar seu sangue e nos salvar da condição de pecado. Esse homem foi Jesus Cristo, que veio por obra e graça do Espírito Santo. Porque nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado nenhum digno, mas somente o Cordeiro de Deus. Deus foi o único digno. Ele desceu há mais de 2000 anos atrás, na forma de um bebê, nascido numa manjedoura, sobre a sombra do Espírito Santo, nascido não por desejo sexual. Ele era Deus, o sangue de Deus estava dentro dele, porque nele estava a obra do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Esta é a verdade, porque ele era digno, porque não foi da vontade do homem. Aquilo foi obra e graça do Espírito Santo. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel, da cruz do Calvário. E hoje tem o mesmo poder salvador. O Calvário hoje ainda tem o mesmo poder salvador para aqueles que crêem. Redentor santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Amém. Isto é correto. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz: nós fomos comprados pelo sangue e redimidos por Deus, o sangue do próprio Deus. Porque não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue imaculado e incontaminado do Deus Todo-Poderoso. Como foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como isto poderia ser? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir. E Ele veio e morou no mesmo corpo que Ele criou. Por isso Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Portanto, Ele não poderia, Deus tinha que sofrer a tentação. E Ele não podia sofrer tentação na forma de espírito. Ele tinha que sofrer tentação sexual, Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Ser tentado pelo diabo na forma de um homem, em riquezas e poderes e domínio, e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isto. São Mateus capítulo 4. A Bíblia fala a respeito da tentação de Jesus Cristo. Foi quando ele foi batizado pelo profeta João Batista no Rio Jordão, em São Mateus capítulo 3. Quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele venceu Satanás do céu, ele venceu Satanás da terra na forma de um homem, e foi ao inferno depois que ele foi crucificado e morreu, e venceu Satanás lá no inferno e tomou a chave da morte do inferno. Satanás foi derrotado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que
fielmente confia em Deus, serão vitoriosos, porque Jesus Cristo venceu por nós. Que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.